imagine nascer na data mais mágica do ano, 25 de dezembro, no seio de uma das famílias mais poderosas do mundo. Por qualquer lógica, essa origem deveria ser o prelúdio para uma vida marcada apenas por privilégios e felicidade. No entanto, a história de Alexandra de Kent nos ensina que o destino tem outros planos. Essa princesa não apenas herdou um título, como também foi forçada a aprender, muito antes do que qualquer criança deveria, a dura realidade da ausência. Ao longo das décadas, sua vida tem sido um constante exercício de resiliência. A história de uma mulher que aprendeu a exibir um sorriso genuíno enquanto, em sua vida privada, sistematicamente lhe roubava as pessoas que eram seu porto seguro emocional. Esta não é apenas uma crônica de linhagem real. É a história de como uma figura pública, cercada por protocolos, conseguiu transformar o luto em serviço inabalável aos outros, demonstrando que a verdadeira grandeza, às vezes, reside na capacidade de se manter firme quando o mundo desmorona ao seu redor. Em 25 de dezembro de 1936, o número 3 da Belgrave Square, no coração de Londres, testemunhou um evento que parecia saído de um conto de fadas. O nascimento de uma menina que, por pura coincidência, veio ao mundo no dia de Natal. Para a família real britânica, que atravessava um período de imensa tensão política e mudanças institucionais, a chegada dessa menina foi um raio de sol. Sua avó, a Rainha Mary, não conseguiu esconder a emoção ao recebê-la, descrevendo-a como o presente mais significativo que a monarquia poderia ter recebido em um feriado tão importante. Ela foi batizada com um nome que ressoava com a história e a tradição das casas reais europeias: Alexandra Helen Elizabeth Olga Christabel. De todos os seus nomes, foi Christabel que recebeu atenção especial, uma distinção tradicionalmente concedida às princesas nascidas no dia de Natal, simbolizando uma origem abençoada e um destino envolto em uma aura de distinção. Mas a linhagem de Alexandra era, em si, um mapa da realeza europeia. Ela era filha do príncipe George, duque de Kent, o quarto filho do rei George V e da rainha Mary, e da princesa Marina da Grécia e Dinamarca, uma mulher cuja beleza, elegância e raízes, que se estendiam pelas cortes grega, dinamarquesa e russa, lhe conferiam uma postura aristocrática difícil de igualar. Alessandra era a segunda dos 3 filhos do casal. Edward, o mais velho, já detinha o título de herdeiro do ducado, e anos depois, o pequeno Michael chegaria para completar a família. Durante seus primeiros anos, Alessandra viveu em uma bolha de aparente esplendor, protegida em Coppins, a casa de campo da família em Buckinghamshire. Lá, cercada por jardins meticulosamente cuidados e longe da rigidez sufocante dos palácios reais, Alessandra experimentou o calor de um lar real. Sua mãe, Marina, havia feito da elegância um estilo de vida que permeava cada canto, enquanto seu pai, o Duque de Kent, apesar de seus incessantes deveres reais e políticos, sempre encontrava momentos de vitalidade e alegria para dedicar aos filhos. O Duque era uma figura magnética, conhecido pelo seu carisma, pelo seu profundo amor pelas artes e por uma energia contagiante que parecia capaz de dissipar qualquer nuvem. Ele representava a pedra angular do mundo infantil de Alexandra. Naqueles dias em Coppins, entre jogos e a tranquilidade do campo, a vida parecia um caminho simples e previsível. Contudo, esse cenário era apenas um alívio temporário antes que as duras realidades do século XX irrompessem em suas vidas. Para além dos muros da propriedade da família, o cenário era desolador. A Europa ardia em chamas. Adolf Hitler havia desencadeado uma máquina de guerra que ameaçava engolfar continentes inteiros. E o Reino Unido, mergulhado numa luta existencial, não era a exceção. Londres transformara-se num cenário de escombros, fumo e sirenes de ataque aéreo, enquanto o rei George VI instava a nação a resistir. A família real, agora o símbolo máximo da fortaleza britânica, assumiu funções militares e diplomáticas com inabalável seriedade. O Duque de Kent não foi exceção. O seu sentido de dever obrigou-o a juntar-se à Força Aérea Real, uma decisão que, embora nobre, começou a tecer a teia de ausências que definiriam a infância da jovem Alexandra. A pequena princesa, que começava a compreender o mundo ao seu redor, não percebia que a figura de seu pai começava a desaparecer nas sombras da guerra. Ela tinha apenas 5 anos,
quando os adultos ao seu redor começaram a falar em sussurros e a trocar olhares que carregavam uma gravidade que ela, em sua tenra idade, não conseguia decifrar completamente. No entanto, seu instinto lhe dizia que algo fundamental havia mudado. O cheiro da casa, o tom de voz de sua mãe e os períodos cada vez mais longos de silêncio nos corredores lhe enviavam um sinal claro. A tempestade estava chegando. Em 25 de agosto de 1942, essa calma artificial foi quebrada. Um avião militar decolou de uma base na Escócia com o príncipe George a bordo, em uma missão que deveria ser de inspeção de rotina na Islândia. Ninguém, nem mesmo seus familiares mais próximos, poderia imaginar que aquele voo marcaria o fim de uma era. A aeronave caiu nas encostas de Eagle Rock, em Caithness, na Escócia, minutos após a decolagem. O impacto foi devastador. O Duque de Kent morreu instantaneamente aos 39 anos. Dos 15 ocupantes, apenas um sobreviveu. A notícia atingiu Coppens com a força de um raio em céu azul. A princesa Marina, que dera à luz o pequeno Michael apenas algumas semanas antes, recebeu o golpe em um estado de completa fragilidade física e emocional. Da noite para o dia, ela se viu viúva, com 3 filhos para criar e o imenso fardo de administrar um ducado em meio a um conflito global. Para Alexandra, com 5 anos e 8 meses, não havia compreensão lógica do que havia acontecido, apenas a experiência física da ausência, a cadeira vazia à mesa, o casaco pendurado na entrada à espera de um dono que jamais retornaria, e o silêncio sepulcral que preenchia os corredores marcaram o fim de sua infância protegida. Ela descobrira que o mundo não era o lugar seguro que acreditava ser, e que as pessoas que mais amamos podem desaparecer sem aviso prévio, deixando um vazio que nenhuma explicação oficial jamais poderia preencher. O que significa para você crescer sem uma figura paterna ou materna? Adoraríamos ler sua perspectiva e reflexões nos comentários. Conte-nos sobre sua experiência ou o que esta história lhe faz pensar sobre resiliência. Após a morte do Duque, o tecido emocional da família Kent desmoronou, embora o protocolo real exigisse uma fachada de compostura. A princesa Marina, moldada por sua educação na antiga aristocracia europeia, compreendeu que o dever deveria prevalecer sobre a expressão do luto. Ela vestiu roupas de luto, minimizou suas aparições públicas e dedicou-se à criação dos filhos, convencida de que a melhor maneira de honrar o pai ausente era forjar neles um caráter digno do nome que carregavam. Para a jovem Alexandra, esse período foi uma lição silenciosa de contenção. Ela observou sua mãe transformar sua tristeza em disciplina e a alegria de Coppens se dissipar diante da nova realidade do luto. Ela aprendeu, talvez mais cedo do que deveria, que a dor não era um sentimento para ser compartilhado abertamente, mas um fardo a ser suportado com dignidade em particular. Essa assimilação precoce da discrição não só se tornou seu refúgio, como também a característica definidora de sua personalidade pelo resto da vida. Com a intensificação da guerra, a segurança das crianças tornou-se a principal prioridade. A família mudou-se para Badminton, Gloucestershire, onde vivia a Rainha Mary, avó de Alexandra. A mudança de cenário foi drástica. Do aconchego do lar familiar, passaram para uma residência austera e solene, imersa num rigor quase institucional. A Rainha Mary era uma mulher que sobrevivera à queda de impérios e à abdicação de um filho. Para ela, a vulnerabilidade emocional era um luxo que os membros da Casa de Windsor simplesmente não podiam se dar ao luxo de ter. Sob este teto, Alexandra passou seus anos de formação. Era um ambiente onde a disciplina era a norma e onde cada gesto era minuciosamente analisado. Antes de completar 10 anos, a princesa já havia internalizado 2 verdades fundamentais que definiriam seu caráter. Primeiro, que nada na vida é permanente. E segundo, que mesmo quando o mundo desmorona sob seus pés, sua principal obrigação é permanecer de pé e seguir em frente com coragem. Com o fim da guerra e o início da era da reconstrução, a família de Marina de Kent enfrentou não apenas a tarefa de reconstruir suas vidas materiais, mas também o desafio de curar as feridas emocionais de uma família marcada pela tragédia. Marina permaneceu uma mãe firme, e sua determinação em ver seus filhos prosperarem serviu como um escudo contra sua própria dor. Para Alexandra, esse período foi crucial.
Enquanto seus irmãos trilhavam seus próprios caminhos, ela começou a desenvolver uma identidade que buscava equilibrar a nobreza de seu nascimento, com a crescente necessidade de encontrar seu lugar em um mundo em rápida transformação. O período pós-guerra, mais do que um tempo de alegria, marcou o início de uma necessária introspecção para Alexandra, um momento em que ela começou a transformar a ausência do pai não em uma fraqueza, mas na força motriz por trás de sua futura vocação para o serviço público. Ao completar 11 anos, Alexandra tomou uma decisão que surpreendeu os círculos da corte. Desejava romper com a tradição da educação privada em casa. Numa época em que as princesas aprendiam com tutores exclusivos, ela solicitou frequentar um internato regular. Após receber permissão, matriculou-se na Heathfield School, perto de Ascot, tornando-se assim a primeira princesa britânica a estudar numa instituição desse tipo. Essa mudança aparentemente simples provou ser um ponto de virada profundo em seu desenvolvimento. Nas salas de aula de Heathfield, Alexandra deixou de ser tratada apenas como um símbolo da coroa e começou a interagir com jovens mulheres de origens diversas. Embora muitas de suas colegas viessem de famílias ricas, nem todas compartilhavam o peso da aristocracia ou a rigidez de sua linhagem. Pela primeira vez, ela se viu cercada por garotas com preocupações mundanas e cotidianas, muito distantes dos protocolos do palácio que haviam definido sua existência desde o nascimento. Para uma jovem que cresceu sob o peso da solenidade real, esse contato com um mundo mais amplo foi revelador. Ela aprendeu a ouvir sem a barreira de sua posição social e a construir relacionamentos baseados na camaradagem. Seus professores se lembravam dela, não como uma princesa que exigia atenção, mas como uma aluna curiosa, diligente e acessível, que preferia permanecer discreta a ostentar sua posição. Foi nesse ambiente que ela descobriu sua verdadeira paixão pela música clássica e pela ópera, um interesse que se tornaria um refúgio pessoal e uma parte fundamental de sua vida pública. Após concluir seus estudos em Heathfield, a princesa continuou sua educação em Paris, a indiscutível capital cultural da década de 1950. Imersa na vida cosmopolita francesa, ela ampliou ainda mais seus horizontes intelectuais. Sob a orientação de sua mãe, que sempre a incentivou a estudar, Alexandra não só aprendeu línguas e artes, como também começou a direcionar sua vocação para algo mais concreto: o cuidado com o próximo. Por meio dessas experiências fora do ambiente familiar, Alexandra começou a construir uma identidade forte, demonstrando que, apesar das dificuldades de sua infância, era capaz de se adaptar ao mundo moderno com uma curiosidade e simplicidade que, longe de diminuir seu valor, a tornaram uma pessoa excepcionalmente acessível. Após concluir sua formação cultural em Paris, Alexandra retornou ao Reino Unido como uma jovem com aspirações muito distantes dos salões de baile e das formalidades vazias da alta sociedade. Sua mãe, a princesa Marina, embora sempre ciente das expectativas em torno do nome quente, apoiou uma decisão que moldaria a vida pública da filha: o estudo de enfermagem. Não se tratava de um capricho ou de uma estratégia de relações públicas, mas sim de uma imersão direta nos aspectos mais humanos e, muitas vezes, mais brutais da existência. Alexandra iniciou seu treinamento em Hospital Great Ormond Street, prestigiado centro pediátrico de Londres. Para uma princesa que até então só vivera em ambientes controlados e protegidos, essa experiência foi um batismo de fogo. Nos corredores daquele hospital, a jovem não foi tratada segundo o protocolo real, mas como uma aprendiz com a responsabilidade de cuidar dos mais vulneráveis. Ali, em meio aos gritos das crianças, ao cheiro de antissépticos e à urgência da medicina do pós-guerra, Alexandra começou a forjar o que se tornaria a pedra angular de sua vida: o contato real com o sofrimento. Este período foi profundamente revelador. Em vez de observar o sofrimento alheio da distância segura de um camarote ou de uma tribuna, a princesa aprendeu a estar presente. Ela compreendeu que o conforto nem sempre exige palavras pomposas, mas sim a capacidade de manter contato visual, oferecer tempo, ouvir com atenção genuína e realizar tarefas invisíveis para muitos, mas vitais para o paciente. Essa lição de humildade e serviço médico deixou uma marca indelével em seu caráter.
Ao cuidar de crianças gravemente doentes, Alexandra assimilou que o privilégio de seu nascimento não era uma licença para o isolamento, mas, ao contrário, um imperativo de responsabilidade para com os outros. Enquanto ela se formava entre enfermeiras e médicos, o cenário nacional e global começava a mudar. A rainha Elizabeth II, sua prima, havia ascendido ao trono em 1952, e a monarquia britânica, entrando nas décadas de 1950 e 60, precisava urgentemente renovar sua imagem diante de uma sociedade que exigia maior modernidade e acessibilidade. A instituição necessitava de representantes que, sem abandonar a tradição e a dignidade histórica, fossem capazes de projetar uma imagem de frescor e engajamento ativo. Alexandra possuía todas as qualidades necessárias: sua formação acadêmica, sua experiência no internato e, sobretudo, sua vivência no hospital a transformaram em uma jovem de 20 e poucos anos com uma maturidade incomum para seu círculo social. Sua presença em eventos oficiais começou a suscitar uma reação muito diferente daquela recebida por outros membros da família real. Ela não despertava mera curiosidade frívola ou fascínio pelo luxo, mas sim um afeto genuíno e respeitoso. As pessoas percebiam que, por trás daquele sorriso amável e daquela elegância impecável, havia alguém que conhecia as feridas da vida. No final da década de 1950, Alexandra já era uma figura indispensável na agenda da família real. Sua capacidade de trabalhar sem buscar os holofotes era seu maior trunfo. Enquanto outros membros da família real pareciam competir por manchetes, ela se concentrava na tarefa em mãos. Chegava, cumprimentava as pessoas naturalmente, demonstrava genuíno interesse por aqueles ao seu redor e partia sem precisar ser o centro das atenções. Essa discrição, que durante sua infância havia sido um mecanismo de defesa contra a dor da perda, tornou-se então sua ferramenta mais poderosa a serviço da coroa. Em 1960, ela enfrentou seu primeiro grande desafio diplomático quando foi enviada como representante da coroa à Nigéria para participar da cerimônia de independência do país em 1º de outubro. Ela tinha apenas 23 anos e viajava sozinha, sem o apoio de um consorte ou a supervisão um parente de posição superior. Essa viagem foi um marco histórico. 3 dias depois, ela inaugurou o parlamento nigeriano, um ato de grande simbolismo histórico em meio à onda de descolonização. Sua postura e compostura diante de um país que celebrava sua soberania recém-conquistada confirmaram sua capacidade de lidar com situações diplomáticas extremamente delicadas. Ao retornar ao Reino Unido, seu nome começou a circular com frequência em comum nos círculos sociais. Ela não era mais simplesmente chamada de Princesa de Kent, mas sim de representante mais eficaz e carismática da jovem geração Windsor. A imprensa, que frequentemente buscava escândalos, não encontrou motivos para criticá-la. Sua vida privada permaneceu protegida por sua própria discrição e por seu foco inabalável no trabalho. No entanto, essa dedicação ao serviço público era uma forma de canalizar sua angústia interior. Cada hospital que visitava, cada gala beneficente que presidia e cada viagem internacional que fazia eram, em um nível psicológico, uma maneira de impedir que a tristeza de sua infância, a perda do pai na guerra e a dureza de sua educação sob o reinado da Rainha Mary paralisasse seu futuro. Alexandra aprendeu que a dor, quando canalizada para a ação social, deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de empatia. Seu trabalho em hospitais e seu compromisso com organizações humanitárias foram a resposta de uma mulher que, tendo perdido tanto, decidiu que o maior presente que poderia oferecer ao mundo era seu tempo e sua presença física, onde o sofrimento fosse mais visível. Este período de sua vida solidificou seu estilo único. Alexandra não buscava a glória do glamour, mas sim a satisfação de um dever cumprido. Ela compreendia que a monarquia sobreviveria no século XX não por seu esplendor passado, mas por sua capacidade de servir. Assim, seu tempo na enfermagem, longe de ser uma mera anedota, tornou-se a essência de sua identidade. A princesa que, ao aprender a cuidar de feridas físicas, descobriu como curar as suas próprias através do serviço altruísta aos outros. Foi essa base de integridade, forjada no aconchego do lar, testada na frieza do luto e aprimorada na realidade dos hospitais,
que definiu os anos em que Alexandra de Kent começou a escrever sua própria história. Uma história que não dependia mais dos homens que perdera, mas da mulher que ela, com uma vontade de ferro e um sorriso sereno, decidira se tornar. No início da década de 1960, o nome da princesa Alessandra circulava constantemente nos círculos aristocráticos britânicos. Contudo, num mundo onde os casamentos reais geralmente seguiam protocolos rígidos de conveniência política ou dinástica, ela permanecia imersa em seus deveres oficiais, mantendo a compostura inabalável diante das pressões que cercavam o casamento real. A questão de seu futuro matrimonial era inevitável para a casa de Windsor, mas a resposta de Alessandra acabaria por desfazer todas as expectativas. O homem que mudaria a vida dela não era um príncipe, nem herdeiro de algum trono europeu, nem um nobre com um título pomposo. Era Angus Ogilvy, o segundo filho do conde de Airlie. Embora viesse de uma família escocesa com uma longa tradição aristocrática, Angus havia trilhado seu próprio caminho como homem de negócios no setor financeiro da City de Londres. Pelos padrões da época e pelo rígido protocolo do palácio, seu perfil era considerado modesto para uma princesa que ocupava um lugar de destaque na linha de sucessão ao trono. Mas Alexandra não era uma mulher que julgava as pessoas por seus títulos, e Angus, por sua vez, era um homem cuja força moral e senso de humor lhe conferiam uma presença que não dependia de coroas nem honrarias. Eles se conheceram nos círculos sociais que ambos frequentavam, e a conexão foi imediata e genuína. Em Angus, a princesa encontrou algo que a vida tantas vezes lhe negara: um senso de normalidade. Ele a via, antes de tudo, como uma pessoa, apreciando sua essência além do rótulo de princesa de Kent. Para ela, Angus representava um refúgio de sanidade, alguém que possuía uma inteligência serena e uma firmeza de caráter que complementavam perfeitamente a disciplina que ela própria cultivara desde a infância. O noivado foi anunciado em 1962 e o casamento ocorreu em 24 de abril de 1963, na Abadia de Westminster. Foi um evento de proporções extraordinárias, que atraiu uma atenção global sem precedentes. Estima-se que 200 milhões de pessoas assistiram à cerimônia pela televisão, tornando-a um dos eventos televisivos mais assistidos da história até então. A presença da rainha Elizabeth II, do príncipe Philip e de outros membros proeminentes da família real confirmou a aprovação da família. Mas o protagonista silencioso do dia foi o gesto de Angus. Em uma decisão que se surpreendeu a todos, Angus Ogilvy recusou o título de conde que a rainha lhe ofereceu como presente de casamento. Este ato, sem precedentes na história recente da monarquia, foi um sinal claro de suas intenções. Ele não buscava se tornar um aristocrata de salão, mas sim construir uma vida como marido, pai e profissional. Longe de se sentir diminuída ou desconfortável com a renúncia do marido aos privilégios da nobreza, Alessandra apoiou integralmente sua decisão. Essa recusa em seguir as normas tradicionais do casamento real era justamente o que ela mais amava nele: sua disposição em priorizar a autenticidade em detrimento do protocolo. Os primeiros anos de casamento se desenrolaram em casa de palha em Richmond Park, uma residência histórica que lhes proporcionava um equilíbrio perfeito entre a vida pública e o retiro privado. Nasceram seus 2 filhos, James e Marina. Ali, construíram um lar que, na visão de Angus, se distanciava da atmosfera opressiva dos palácios e se aproximava da realidade de uma família moderna. Essa união não só proporcionou a Alexandra a companhia que tanto lhe faltara após a perda precoce do pai, como também lhe permitiu compreender que servir a coroa e ser feliz não precisavam ser mutuamente excludentes. Juntos, demonstraram que, mesmo dentro de uma das instituições mais antigas e rígidas do mundo, era possível criar um espaço próprio, baseado na lealdade e no respeito mútuo, para além de qualquer posição social ou herança. A vida de casados de Alexandra e Angus Ogilvy em Casa de Palha tornou-se uma dualidade fascinante, que de muitas maneiras definiu a modernização da monarquia britânica no final da década de 1960 e ao longo da década de 1970. Enquanto o resto do mundo vivenciava mudanças culturais vertiginosas, o casal mantinha um estilo de vida
que combinava as inescapáveis exigências da coroa com uma busca tenaz pela vida cotidiana. Para Alexandra, esse período foi um exercício constante de equilíbrio. Por um lado, viagens internacionais, visitas de estado e a representação cerimonial de sua prima, a rainha. E por outro, a mesa de jantar, conversas sobre o futuro de seus filhos e as preocupações financeiras de uma casa que, por desejo explícito de seu marido, era administrada sem os privilégios da nobreza titulada. Manter essa dualidade não era fácil. Alexandra, como membro ativo da família real, mantinha uma agenda pública extremamente exigente, participando de uma média de 120 comícios oficiais por ano. Mas suas viagens a levaram do Sudeste Asiático, visitando a Tailândia e Brunei, as paisagens nórdicas da Noruega e dali aos Emirados Árabes Unidos e Canadá. Em cada uma dessas visitas, a princesa demonstrou uma capacidade surpreendente de conexão pessoal. Ao contrário de outros membros da família real que usavam o protocolo como uma barreira, Alexandra o empregava como uma estrutura para demonstrar genuína atenção. Os jornais da época frequentemente destacavam sua elegância natural, mas o que realmente marcava aqueles com quem ela conversava era sua capacidade de ouvir. Ela possuía o raro talento de fazer com que a pessoa com quem estava falando em um evento oficial sentisse, por aqueles poucos minutos, que era a única pessoa importante na sala. No entanto, quando as portas de casa de Palhali, a princesa deixou de lado a tiara e os protocolos para simplesmente ser a senhora Ogilvy. Ali, ao lado de seus filhos, James e Marina, a atmosfera era radicalmente diferente daquela que ela própria vivenciara na infância sob o rígido regime da Rainha Mary. Angus se esforçou para garantir que seus filhos crescessem bem longe da aura de intocabilidade que cercava outros netos do rei George V. Eles não possuíam títulos de nobreza, não viviam em palácios e frequentavam círculos educacionais que os preparavam para a vida profissional comum. Essa decisão foi, acima de tudo, um ato de amor protetor por parte de Alexandra e Angus. Ambos sabiam, por experiência própria, que a atenção excessiva da mídia e a rigidez das expectativas da realeza podiam ser um fardo sufocante para o desenvolvimento pessoal. Este período de aparente calma também foi um momento de consolidação para sua identidade. Alexandra tornou-se o pilar silencioso, porém fundamental, da instituição. Enquanto seu irmão Edward assumia discretamente o ducado de Kent e seu irmão mais novo, Michael, embarcava em uma carreira militar que frequentemente o colocava sob o escrutínio da mídia, Alexandra mantinha uma reputação impecável. Contudo, isso não significava que ela estivesse isenta das tensões inerentes à vida familiar. A princesa Marina, sua mãe, envelhecia com sua elegância característica, mas sua saúde começava a declinar. O relacionamento entre as duas era profundamente próximo, um laço forjado não apenas pelos laços filiais, mas também pelo trauma compartilhado da morte do Duque de Kent. Para Alexandra, observar o envelhecimento da mãe era um lembrete constante de sua própria vulnerabilidade à morte. Aquela sombra que, desde os 5 anos de idade, assombrava a história de sua família. A dedicação de Alexandra ao seu trabalho social e de caridade intensificou-se durante esses anos. Seu nome foi associado a mais de 100 organizações. Ela foi patrona de entidades vitais, como a Cruz Vermelha Britânica, a Fundação de Saúde Mental, pesquisa sobre o câncer no Reino Unido e a Ópera Nacional Inglesa. Esse nível de comprometimento não era acidental. Era a sua maneira de responder a um mundo que muitas vezes lhe tirava o que ela mais amava. Se a vida lhe tirava algo, ela escolhia retribuir. Servir não era uma obrigação monárquica para Alexandra, mas uma filosofia de vida. Ela compreendeu desde cedo que, ao servir os doentes, os necessitados e as artes, transformava sua própria dor em algo construtivo. Essa mentalidade a diferenciava de qualquer outro membro de sua linhagem. Enquanto outros buscavam reconhecimento ou influência política, Alexandra buscava utilidade. O desafio dessa vida dupla atingiu um ponto crítico quando o ambiente econômico e profissional do marido começou a apresentar fragilidades. A carreira de Angus no mundo financeiro não era um mar de rosas. No final da década de 1970,
Seu nome se envolveu em controvérsias relacionadas a uma empresa que enfrentava sérios problemas éticos e financeiros. Embora Angus nunca tenha sido processado ou condenado, o dano à sua reputação foi significativo e a pressão da mídia, intensa. Nesses momentos, a força do casamento foi testada. Longe de se distanciarem ou se deixarem influenciar pela opinião pública, Alessandra permaneceu inabalavelmente leal. Não houve grandes declarações, nem entrevistas para reabilitar sua imagem. Ela simplesmente estava lá, ao seu lado, com a mesma discrição e serenidade que cultivara desde a infância. O casal superou a tempestade, demonstrando que seu vínculo era muito mais profundo do que convenções sociais ou o prestígio de um título. Para James e Marina, crescer sob o constante escrutínio da mídia, mas ao mesmo tempo desfrutar da liberdade de não serem oficialmente príncipes, foi uma experiência complexa. Alessandra os observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela, que tivera que aprender a controlar suas emoções diante de toda uma nação, ansiava por uma liberdade para seus filhos que ela mesma nunca experimentara plenamente. Contudo, o nome da família ainda carregava um peso enorme, e as expectativas da sociedade britânica em relação à família real sempre lançaram uma longa sombra sobre eles. Apesar de tudo, as décadas de 1970 e 80 testemunharam uma mulher que, sobre os alicerces da tragédia, conseguiu construir um lar onde a normalidade era o objetivo, mesmo enquanto o mundo exterior insistia em vê-la apenas como um emblema da coroa. O aspecto mais notável desse período não é a lista de países visitados ou o número de hospitais inaugurados, mas sim a constância. Em uma instituição tão longeva e em constante transformação como a monarquia britânica, Alessandra de Kent se destacou como uma figura de continuidade. Ela testemunhou a chegada e a partida de ministros, a evolução dos costumes sociais, o desenrolar da modernização tecnológica e a ascensão da cultura das celebridades. E ainda assim, apesar de tudo, permaneceu inabalável. Sua elegância não era uma pose, mas o reflexo de uma personalidade que há muito havia decidido que a dor não justifica a amargura. Em cada gesto público, em cada sorriso compartilhado com um paciente em um hospital, Alessandra homenageava todos aqueles que haviam feito parte de sua vida e que já não estavam mais entre nós. Era sua maneira de dizer que, embora a perda seja inevitável, a capacidade de servir e estar presente é o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar. Esse período de absoluta maturidade, em que sua vida pública e privada encontraram uma harmonia quase perfeita, lançou as bases para o profundo respeito que a instituição real lhe demonstraria nas décadas seguintes. Se as décadas de 1970 e 80 foram um período de consolidação, 1968 representou uma das provações mais dolorosas da vida adulta de Alexandra. Apesar da serenidade que cultivara, a vida mais uma vez exigiu dela uma força extraordinária. Em agosto daquele ano, a princesa Marina de Kent, sua mãe, sofreu um súbito declínio de saúde que abalou os alicerces da família. Os médicos confirmaram o impensável: um tumor cerebral inoperável. Marina não fora apenas sua mãe, mas também seu modelo de elegância, força e compostura. Ela foi a mulher que, após ficar viúva em plena Segunda Guerra Mundial, guiou seus 3 filhos com determinação inabalável, ensinando-lhes que, por mais profunda que fosse a dor, o dever para com a família e a nação jamais poderia ser abandonado. Alexandra, que aprendera desde jovem a encarar a dor pela ótica do dever, enfrentava a perspectiva de perder a única pessoa que conhecia cada nuance de sua história pessoal. A morte da princesa Marina, ocorrida em 27 de agosto de 1968, no Palácio de Kensington, quando ela tinha apenas 61 anos, deixou um vazio profundo. A Alexandra tinha 31 anos, uma idade em que, mesmo sendo uma mulher adulta, a ausência da mãe permanece uma ferida que altera a percepção do mundo. Nesse caso, o luto foi, como tudo na vida de Alexandra, profundo, privado e silencioso. A sociedade britânica viu a princesa cumprir seus deveres fúnebres com impecável dignidade, mas apenas aqueles que a conheciam intimamente podiam perceber o peso que ela carregava por trás daquela fachada de serenidade. Este evento marcou o fim de uma era para os irmãos Kent. Edward, o Duque,
teve que assumir suas responsabilidades de forma mais plena, enquanto Michael continuou sua carreira militar. Para Alexandra, no entanto, a perda da mãe foi um ponto de virada que mudou sua compreensão do serviço militar. Se antes ela o via como uma lição aprendida com a mãe, agora o entendia como seu legado. A melhor maneira de honrar Marina não era através do luto, mas sim através da continuidade. Foi após essa perda que Alexandra intensificou seu trabalho humanitário. Ela se dedicou inteiramente às suas instituições de caridade, fazendo dela seu refúgio e sua forma de canalizar sua dor. Durante a década de 1970, seu nome tornou-se sinônimo de confiabilidade no Reino Unido. Ela não era uma figura que buscava as manchetes dos tabloides, que começavam a proliferar na época, mas sim alguém que aparecia onde quer que o sofrimento humano exigisse uma presença compassiva. Essa maturidade permitiu que ela desenvolvesse uma empatia quase clínica. Tendo perdido o pai na infância e a mãe na vida adulta, Alexandra desenvolveu uma compreensão incomum do processo de luto em outras pessoas. Suas visitas a hospitais infantis e instituições de caridade para o câncer ganharam uma nova dimensão. Ela não era mais apenas uma princesa cumprindo uma agenda. Era uma mulher que entendia a linguagem do vazio. Apesar da tristeza que essa perda trouxe, Alessandra não permitiu que sua luz se apagasse. Pelo contrário, sua maturidade trouxe consigo uma serenidade que cativou todos que a conheceram. Ela havia aprendido que o luto não era uma interrupção da vida, mas parte integrante dela, e que a única maneira de caminhar sobre as cinzas do que se perdeu é continuar construindo sobre o que restou. Com essa lição gravada em sua mente, Alexandra se preparou para enfrentar os desafios que a década seguinte reservaria, sempre sob o olhar atento de sua prima, a Rainha Elizabeth II, que via nela um dos pilares mais leais e tranquilos de toda a monarquia. Com o passar dos anos 80, a monarquia britânica foi abalada por ventos de mudança que transformaram a percepção pública da instituição. O casamento do príncipe Charles com Diana Spencer, em 1981, marcou um ponto de virada, inaugurando uma era de escrutínio midiático sem precedentes, onde a transparência e a modernidade se tornaram as novas exigências de uma sociedade que já não se contentava com a discrição tradicional. Alessandra observou esse fenômeno de sua posição privilegiada, mantendo seu estilo inabalável, servindo discretamente, estando presente sem buscar os holofotes e dando sem esperar nada em troca. Contudo, a década de 1990 trouxe a turbulência mais complexa da história recente da coroa. Separações conjugais e escândalos envolvendo vários membros da família real colocaram em xeque a relevância da instituição. Nesse contexto, a vida de Alexandra não foi isenta de desafios internos. À medida que feridas familiares, muitas vezes ocultadas pelo protocolo, começaram a vir à tona publicamente. Um dos episódios mais dolorosos para a princesa ocorreu em 1989, quando sua filha, Marina Ogilvy, tomou uma decisão que causou um frenesi na mídia. Grávida de seu parceiro, Paul Mowat, Marina concedeu uma entrevista na qual descreveu seu relacionamento com os pais em termos críticos e distantes. Para Alexandra e Angus, acostumados a lidar com seus assuntos sob um rígido código de discrição, o impacto de ver essas diferenças expostas na imprensa foi um golpe profundo. As feridas infligidas dentro das famílias, quando filhos adultos e pais não conseguem encontrar um terreno comum, são talvez as mais difíceis de curar, pois não existem protocolos reais ou lições da corte que possam suturá-las. Este episódio revelou que, apesar dos esforços de Angus para lhes proporcionar uma vida normal longe dos holofotes, os filhos da realeza não eram imunes à dinâmica humana dos conflitos. A princesa, que aprendera desde a infância a absorver a dor sem fazer alarde, enfrentou essa crise com a mesma serenidade que sempre a caracterizou. Embora o impacto emocional fosse inegável, Alessandra escolheu o caminho da paciência e da discrição. Apesar da cobertura da mídia que tentou explorar o afastamento, ela permaneceu firme, evitando quaisquer declarações que pudessem ampliar a ruptura. Ao longo dos anos, seu relacionamento com a filha acabou melhorando e evoluindo.
embora nunca tenha recuperado a simplicidade despreocupada dos anos que passaram juntas em Richmond Park. Enquanto ela lidava com essas tensões, seu filho James seguiu um caminho muito mais alinhado com a discrição familiar. Após se casar com Julia Rawlinson em 1988, ele se tornou pai de 2 filhos, Flora e Alexander. Esses netos entraram na vida de Alexandra como uma fonte de alegria e renovação, atenuando, pelo menos em parte, as sombras que o tempo e os conflitos haviam lançado. A princesa, com aquela mistura de profundo afeto e distância respeitosa que se desenvolve em quem viveu uma vida longa, começou a enxergar nas novas gerações a oportunidade para um legado diferente. Com a chegada do novo milênio, os desafios de Alexandra mudaram de natureza. Se as décadas anteriores haviam sido marcadas pelas pressões da vida pública e pelas tensões familiares, os anos 2000 trouxeram consigo um confronto direto com a inexorável passagem do tempo. Seu marido Angus Ogleby, que por mais de 4 décadas havia sido seu maior apoio e sua ponte para uma vida mais terrena, começou a enfrentar um declínio progressivo em sua saúde. O homem que em 1963 renunciara aos seus títulos de nobreza por amor e por um senso de integridade pessoal travava agora a sua batalha final. As doenças que surgiam não davam trégua, e Alexandra, com a experiência de quem já se despedira muitas vezes, testemunhou o declínio do seu companheiro. Durante esse período, a princesa manteve uma conduta admirável. Continuou a cumprir a sua agenda de compromissos com uma regularidade que surpreendia até mesmo seu círculo mais íntimo. Apesar da angústia que sentia a portas fechadas, Casa de Palhaela continuou a comparecer a hospitais, galas beneficentes e eventos oficiais com a mesma compostura de sempre. Sua capacidade de separar suas mágoas pessoais de seu dever público tornou-se um verdadeiro exercício de disciplina emocional. Aqueles que a observavam nesses eventos não viam uma mulher dominada pela preocupação, mas sim uma figura que continuava a fazer com que todos à sua frente se sentissem ouvidos. Esse talento, que muitos interpretavam como uma graça inata, era na realidade o resultado de uma vida inteira praticando a arte de estar presente. Em 26 de dezembro de 2004, um dia após o Natal, data sempre marcada pelo seu nascimento e pela lembrança do que ela havia perdido, Angus Ogleby faleceu após uma longa e difícil doença. Ele tinha 76 anos. Com sua morte, Alexandra perdeu muito mais do que o marido. Perdeu a única testemunha de sua vida que a conheceu quando ela era apenas uma jovem mulher e não meramente uma princesa. Angus era a âncora que a lembrava de quem ela era além do protocolo. O homem que a escolheu precisamente por quem ela era, e não pelo título que ostentava. Perdê-lo significava enfrentar um vazio que, ao contrário de perdas anteriores, era insuperável devido à duração do relacionamento. 41 anos de vida compartilhada, criação dos filhos e superação de crises juntos. O luto de Alexandra foi, mais uma vez, privado e discreto. Não houve grandes declarações à imprensa, nem aparições dramáticas na mídia. A declaração oficial foi breve, formal e respeitosa. Contudo, aqueles que a rodeavam notaram uma mudança sutil no seu comportamento após esta perda. Uma nova e mais profunda serenidade habitava nela, a serenidade de alguém que experimentou todas as formas possíveis de ausência e, portanto, não teme nenhuma. Após o período oficial de luto, Alexandra regressou ao serviço público. Para ela, a reforma não era uma opção. Aprendera que o trabalho, a utilidade e a ligação com os outros eram os únicos antídotos eficazes para o ressentimento. Ao servir a coroa e as suas mais de 100 instituições de caridade, Alexandra não só manteve viva a memória de Angus, como também reafirmou o seu compromisso com um modo de vida que, apesar das suas sombras, continuava a abraçar a luz do serviço público. O dia 7 de setembro de 2022 marcou o fim de uma era para o Reino Unido e, pessoalmente, o encerramento do vínculo mais longo e significativo da vida de Alexandra. Com o falecimento da rainha Elizabeth II, Alexandra perdeu não apenas a monarca sob cuja coroa serviu por décadas, mas também a companheira de infância com quem compartilhou os anos sombrios da Segunda Guerra Mundial e o fardo de uma vida vivida sob os holofotes.
Ver Alexandra, aos 85 anos, comparecer ao funeral com tamanha serenidade foi o reflexo de uma mulher que aprendeu a se despedir do mundo que conhecia, mantendo sua dignidade até o último suspiro. Com a chegada do reinado de Carlos III, a princesa continuou seu trabalho, embora em ritmo mais tranquilo. Em maio de 2023, sua presença na coroação do novo monarca criou uma imagem histórica. Alessandra tornou-se uma das pouquíssimas pessoas a testemunhar tanto a coroação de Isabel II, em 1953, quanto a de sua sucessora, 70 anos depois. Aquele momento foi o testemunho definitivo de sua trajetória. 7 décadas de presença constante, de doar sem esperar nada em troca e de permanecer como uma memória viva de uma instituição que, apesar das incessantes transformações, continuou a contar com ela como um pilar silencioso. Hoje, Alexandra de Kent é conhecida não por suas capas de revista ou escândalos, mas pelo impacto invisível que teve em centenas de vidas. Ela mostrou que é possível fazer parte da família mais escrutinada do planeta e ainda assim manter a absoluta integridade. Sua vida não é medida por títulos, mas pela quantidade de dor que absorveu sem se abalar, pelo número de perdas que superou sem endurecer o coração, e por sua convicção inabalável de que servir aos outros é a resposta mais nobre ao sofrimento. Nascida no dia de Natal, Alessandra compreendeu que o presente mais valioso que poderia oferecer ao mundo não era seu status, mas sim seu tempo. Ela chegou aos 88 anos, tendo feito as pazes com tudo o que viveu, lembrando-nos que dor e gratidão não são opostos, mas sim companheiros de jornada. Sua história é a lição de uma princesa que, tendo perdido tanto desde jovem, jamais deixou de se doar, demonstrando que a verdadeira grandeza reside na perseverança, na simplicidade e na capacidade de continuar sorrindo quando o resto do mundo parece ter parado. Se você se encantou com a história dessa mulher excepcional e deseja continuar descobrindo histórias sobre figuras que moldaram histórias com sua resiliência e discrição, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos.